Olá, novamente nosso podcast. Nós vamos conversando aqui com a doutora Agatha Christian na nossa continuidade sobre a parte de gastroenterologia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre câncer de intestino. Como que funciona, o que é? Será que a gente consegue um diagnóstico mais precoce? Como que funciona tudo isso? Muito obrigada, doutora, por estar aqui. Eu que agradeço, Paula. Obrigada pelo convite. Agatha, me diz uma coisa, o que é um câncer de intestino? Na realidade, câncer é um crescimento desorganizado, uma multiplicação das células de uma forma errônea, né? E aí essas células acabam sendo, essas são as células cancerígenas, né? Então ocorre uma displasia, ou seja, o crescimento desorganizado, a multiplicação desorganizada de células que se tornam aí a neoplasia, né? O câncer de determinada região. E se for no intestino, é o câncer de intestino, né? Normalmente, quando é um câncer de intestino, a pessoa sente alguma coisa? Como que funciona isso? Tem os sintomas de alarme, né? Quais são os sintomas de alarme para o câncer do intestino? São perda de peso, alteração do hábito intestinal. Então, a vida inteira foi reguladinho, aí passou a ter constipação, ou passou a ter diarreia, ou intercalar constipação com diarreia. Afilamento das fezes, as fezes eram formadas em forma de banana, por exemplo, e passou a ser em forma de fita, bem fininha. Anemia, então um cansaço, uma fraqueza, uma indisposição. Então, esses quadros associados nos levam a pensar num câncer do intestino. Sangue nas fezes? Isso, esqueci de falar. Sangramento. O sangramento é um sintoma muito importante. Às vezes a pessoa vai limpar as fezes e ela vê um pouquinho de sangue. Pode ser, mas também pode ser outras coisas, né? Sim, ao fazer a higiene e notar um pouquinho de sangramento, a causa mais frequente é pelas hemorroidas, né? Que são os vasinhos no final na borda anal. Então, às vezes, as fezes um pouquinho mais ressecadas ou pelo trauma na hora de se limpar, acaba tendo sangramento. Mas, às vezes, volta e meia, esse não é o único sangramento. Tem um sangramento de uma lesão, um pólipo um pouco mais acima, dentro do intestino, que esteja causando esse sangramento. E, normalmente, se a pessoa ela tem esses fezes com sangue, ou mesmo a alteração das fezes, como que ela vai saber se isso pode ser um câncer? O que ela faz? Na realidade, o que a gente tem batalhado, o que a gente tem preconizado é a prevenção do câncer do intestino, né? Que é uma coisa que a gente tem insistido bastante. Como que ocorre? Da mesma maneira que nós estamos no Outubro Rosa, é o mês de prevenção à saúde da mulher, então a realizar a mamografia, os preventivos. No mês que vem é o Novembro Azul, no sentido do câncer de próstata. Nós também devemos incluir nosso rol de exames preventivos a colonoscopia. Então, nós preconizamos que a primeira colonoscopia seja realizada com ou sem sintomas aos 45 anos de idade. Então, aos 45 anos de idade deve ser realizada a primeira colonoscopia. Baseado nessa colonoscopia, nós vamos nortear se quanto é que deve ser repetida a próxima. Em média, são de 3 a 5 anos, desde que não haja lesões mais importantes detectadas. Porque nós sabemos que o câncer do intestino, o adenocarcinoma, normalmente começa com um pólipo. O pólipo é tipo uma verruga que ela nasce no intestino, que esse pólipo é um adenoma. O adenoma já é uma displasia, já é uma alteração celular, que pode ser displasia leve, moderada, acentuada, câncer in situ e adenocarcinoma. Então, a evolução é essa. Então, ao se realizar a colonoscopia, é possível observar essas lesões, esses pólipos. Durante a colonoscopia são removidos esses pólipos, são ressecados. E esse pólipo que poderia futuramente vir a se desenvolver num câncer do intestino, ele é ressecado, então nós cortamos literalmente o mal pela raiz. Então, a colonoscopia é o único exame realmente preventivo no câncer. Por quê? Os outros exames, normalmente, nós detectamos precocemente, mas o câncer já está instalado. A colonoscopia é diferente. Você retira uma lesão
que não é câncer no momento, mas que futuramente, daí 10, 5, 10, 15, 20 anos, nós não sabemos, poderia vir a se transformar num câncer do intestino. Então, é um exame extremamente importante como prevenção. E no intervalo entre uma colonoscopia e outra, nós acompanhamos com pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, caso ela seja negativa, nós aguardamos o tempo que nós predeterminamos com a última colonoscopia. E, caso venha positivo, nós fazemos a colonoscopia. Então, nós temos o Março Azul. O Março Azul, que é o Março Azul Marinho, é o mês da prevenção do câncer do intestino. Então, vamos supor, todo Março Azul, todo mês de março, nós podemos fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mas não precisa ser em março. Por exemplo, a mulher já vai fazer a rotina, por exemplo, no outubro, pode incluir no mês de outubro, por exemplo, a realização da pesquisa de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia. A mesma coisa para os homens, ou faz um check-up cardiológico, por exemplo, em julho, não tem problema. O importante é que a pessoa tenha um mês, uma data, onde ela se programe a fazer os exames necessários para a prevenção da qualidade, para controlar a sua saúde. O que é uma colonoscopia? Porque às vezes a gente escuta uma palavra tão bonita, né? Colonoscopia. A colonoscopia, ou a abreviação colono, nada mais é que um exame de imagem, um exame endoscópico, que é realizado através do ânus, e a gente avalia todo o intestino grosso, então reto, sigmoide, colo descendente, colo transverso, colo ascendente, o seco e a porção final do intestino delgado, que no caso é o íleo. Então a colonoscopia vê todas essas porções que eu falei. Então é um exame que é feito sob sedação, é um exame que necessita fazer um preparo para que haja uma limpeza total do intestino. Então há uma limpeza forçada, uma diarreia forçada para que saiam todas as fezes e que a gente tenha transparência de todo o líquido do intestinal, para que possamos enxergar essas lesões e aí removê-las, né? Quando vai fazer a colonoscopia, a pessoa faz quase xixi. Isso. Pelo ânus. E aí consegue ver tudinho, né? E aí isso. Aliás, o preparo ideal é quando realmente o que estiver saindo do intestino estiver sendo clarinho e transparente, como xixi. Então não tem como daí não ver tudo que está ali dentro, né? Então, a qualidade do preparo está diretamente relacionado com a maior facilidade de nós enxergarmos lesões. Porque no intestino, que tem vários líquidos com resíduos fecais, com um pouco de fezes, não tem como a gente ver o que tem embaixo. Então, realmente, o preparo é uma coisa super importante para a qualidade do exame. E quando a gente observa, se é feito a colonoscopia e observa os pólipos, faz-se a ressecção. E se observa algo a mais, o que a gente faz? O que é feito? Bom, esse algo a mais, a gente tem algumas maneiras, né? Então, a gente pode detectar desde um câncer avançado, que pode pegar toda a luz do órgão e impedir a passagem do aparelho, que é um câncer avançado. Aí só realiza as biópsias para saber o tipo histológico, e aí sim é encaminhado para o próprio médico que solicitou, né? Normalmente já é um médico capacitado para isso, vai ter toda a condução do caso, né? A cirurgia, vai fazer o rastreamento para ver se tem metástase, se tem ramificações em outros locais, e pode ser operado, pode fazer quimioterapia, radioterapia, tudo vai depender do tipo histológico, do quanto invadiu, do tamanho do tumor e se tem outras coisas invadidas ou não. Podemos nos deparar com um câncer intestinal precoce, né, um câncer in situ, que aí pode ser removido inclusive pela própria colonoscopia. Então a gente tem ressecções endoscópicas, que o ISD, ou a mucosectomia, que pode retirar toda a lesão, e também tem cura porque ele não invadiu. Então é uma coisa superficial e pode ter cura com a própria colonoscopia, sem necessidade de terapias mais agressivas. Se porventura tiver necessidade das terapias mais agressivas, se você foi feita a colonoscopia e você observa um tumor maior, ou fechamento de todo o lúmen do aparelho para verificação, o que acontece?
que pode acontecer? Procedimento cirúrgico, retiro intestino? Normalmente assim, de acordo com a irrigação do intestino, determinados locais tira uma parte, um segmento inteiro do intestino, né? Baseado nisso. Aí pode inclusive chegar até ficar com a colostomia, que é aquela bolsinha. Então, determinados tipos de tumores que são ou muito próximos do reto, ou que não dê para anastomose. Às vezes, a colocação da bolsinha pode não ser permanente. Pode ser uma coisa temporária, até fazer todos os tratamentos, e daí depois, num segundo tempo, voltar a refazer o trânsito intestinal. Mas é uma coisa que pode ser, que pode estar entre os procedimentos pós a detecção de um câncer avançado. A bolsinha, que hoje a gente observa que bastante gente utiliza, e tem até dentro, por exemplo, se você é usuário da bolsinha, está no avião, você tem prioridade em relação neste momento você está com um processo de tratamento, né? E ele é feito aonde? Em que parte do estômago? Não, aí no caso a colostomia é no intestino. Vai depender, se for o caso, vai depender de onde tiver a lesão tumoral e qual for a sua abrangência. Então, ela pode ser, desses segmentos que eu falei do intestino, num desses segmentos o motivo. Normalmente, acontecem mais nos casos dos tumores do lado esquerdo, que são mais próximos do reto, que aí fica às vezes, mais difícil para fazer a anastomose de uma boca com a outra, né? Porque o que acontece, né? Vamos dizer que o intestino seja meu braço e o tumor seja onde está o relógio. Então, eu vou tirar essa parte e vou emendar essa com essa. Quando esta parte está muito próximo do reto ou não consigo amputar, então às vezes coloca a colostomia e aí num segundo tempo, aí consegue fazer o tratamento para poder conseguir. Né? Para ver se é possível. Né? Então aí opta às vezes por no primeiro tempo fazer a colostomia e no segundo tempo fazer o trânsito. Mas tudo muito bem planejado, bem Sim, não significa de maneira alguma que todo o câncer do intestino vai ficar com a bolsinha. Não é isso. Existem as indicações precisas, às vezes as casos bolsinhas por exemplo, no caso que os tumores estão obstruídos, às vezes nem conseguiram fazer colonoscopia, o primeiro caso já vai no pronto-socorro com um quadro de obstrução, então o cólon está sujo, então fazer a emenda, né, de uma alça do intestino com a outra cheio de fezes, aí vai dar decência, vai dar as boquinhas não vão ficar grudadas. Então, pelo risco de ter uma complicação, por isso que às vezes faz a bolsinha, e aí no segundo tempo emenda, aí que faz o preparo, toda a limpeza, faz uma cirurgia limpa por conta disso. Então, tudo vai depender do grau do estadiamento, em que situação nós for detectado esse câncer. Mas para isso que hoje a gente tem a consulta regular, né? Sim. Que a gente consegue prevenir esse surgimento. Mas o que a gente poderia fazer para prevenir isso daí? Bom, como de uma maneira geral, né, cuidar da nossa alimentação, eu acho que quanto menos alimentos industrializados, menos alimentos processados, né, quanto a alimentação mais saudável, né, com certeza isso é excelente. Bebida alcoólica, o tabagismo, que é o cigarro, isso está diretamente relacionado não só ao câncer do intestino, como todos os outros. O vape? Vape também, doutora? Também. Porque você vape 700 vezes mais tóxico, né? Com certeza, né? Então, isso está relacionado. A atividade física é uma coisa que ajuda bastante. Então, você ter uma alimentação saudável, rica em fibras, onde o seu intestino funciona regularmente, né? Onde você não tenha nenhuma dificuldade para você evacuar. Então, a evacuação é para ser uma coisa prazerosa, né? A evacuação, ela tem que ser natural, tranquila, não ser traumática. Então, tudo que você puder, a nível de alimentação, de atividade física, contribuir para que isso ocorra, com certeza você está cuidando da saúde do seu intestino. Uma hidrataçãozinha aí? Sim, com certeza. A hidratação é fundamental. E fazer os exames periódicos. Então, se você tem 45 anos, faça a sua primeira colonoscopia. E no intervalo das colonoscopias, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Caso você tenha algum parente que tenha tido câncer do intestino, vamos observar a idade que esse câncer apareceu. Vamos supor que tenha um parente próximo. Parente próximo seria pai, mãe, irmãos,
Isso, mais esses. E vamos supor que tenha diagnosticado com 40 anos. Você deve fazer a sua colonoscopia, começar 10 anos antes do início do parente. Então, por exemplo, se começou com 40, tinha que fazer com 30. Agora, a minha avó teve com 60. Então eu vou fazer só com 50? Não. Aí você vai começar com 45, que é a idade que a gente recomenda. Então, se a idade for do parente próximo maior do que os 45 anos, né, que você está, então aí a gente começa com os 45. Caso contrário, começa 10 anos antes. Isso é muito interessante, que a gente não precisa ter medo, porque não dói, né? A colonoscopia não, o paciente é sedado, o soninho é uma delícia. Não é realizado por anestesista, o anestesista seda, é um exame bastante tranquilo em relação a isso. Então, se você está em casa e está com medo, não precisa ter medo. Todo mundo, tranquilo, coloca uma anestesiazinha, dorme, é bem de boa, O desconforto maior da colonoscopia é a realização do preparo, né? Esse realmente não tem, por mais que tenha melhorado as medicações, a maneira como pode ser realizado, mas esse é o desconforto. Porque, querendo ou não, vai ter algumas horas de rei, né? Rainha no trono. Mas dá para ser feito, por exemplo, o preparo na própria clínica, né? Existem as clínicas endoscópicas que fazem o DI Clinic, que é o preparo do intestino no próprio local onde vai ser feito o exame. Ele é mais cuidado, porque na realidade ele vai estar sempre com o pessoal da enfermagem, os médicos, os profissionais cuidando, então ele vai estar sendo mais assistido. Então, se começar a desidratar, já tem soro, tem todo um cuidado que possa ser... Que vale a pena, né? Vale a pena. Principalmente em idoso, crianças, Sim. Pessoas imunossuprimidas, né? A gente Com observa certeza. que precisa ter um olhar mais cuidadoso, né? Um olhar para que aquela pessoa seja cuidada de uma forma mais atenciosa, né? Pra não ter eu acho que precisa de um cuidado a mais, né? É uma observação supervisionada, né? Importante, né? Doutora, se quem está assistindo a gente, para você dar um recadinho para eles sobre câncer de intestino, o que você falaria para essas pessoas que estão assistindo a gente? Eu falaria para que, se você tem 45 anos e não fez sua colonoscopia, procura um médico para realizar sua primeira colonoscopia. Se você já fez uma colonoscopia, veja o último ano que ela foi feita, vê se você fez algum exame de pesquisa de sangue oculto nesse intervalo. Se a sua colonoscopia já foi há mais de 3 anos, já deve ser repetida. E inclua esses exames no seu calendário de exames periódicos. Gente, arrasou, né? Gente, sempre arrasou. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Gente, nós ficamos aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode de Intestino. E finalizando o nosso próximo podcast, falando um pouquinho mais sobre a parte gástrica.